Oi, tudo bem com você? Nós estamos aqui na TV FIB apresentando para você mais uma edição do FIB Produz, a edição de entrevistas com os nomes do rádio bauruense. Nós temos o prazer hoje de receber Rafael Antônio, um dos grandes nomes do esporte radiofônico. Obrigado, Rafael, por ter vindo. Eu que agradeço primeiro o convite e a lembrança, né? Muito bacana, e vamos nessa meia hora aí prosear um pouquinho aqui. Exatamente. Rafael, então conta pra gente. Bom, você tem uma passagem bastante forte aqui, tanto no rádio como na internet, já em Bauru, já de muitos anos. Você estava falando 25 anos, né? E como é que isso surgiu? Como é que isso acontece na sua vida? Porque eu tenho a impressão que locutor esportivo meio que nasce pronto, né? Como é que foi para você? Eu sempre brinco que o locutor esportivo, hoje mudou um pouquinho, né? Que hoje o cara aprende a fazer locução esportiva no videogame. Mas eu ainda sou do tempo do futebol de botão, do campinho de terra, onde eu pegava o tubo de PVC e ficava narrando o jogo quando eu ficava do lado de fora, né? Mas propriamente dito no rádio, a minha história começou aos 14 anos de idade. 13, 14 anos. O Franco Júnior apresentava na Rádio Ouro Verde um programa chamado Samba e Bola. Sim, Samba e Bola. Aos domingos. O programa começou lá atrás com o saudoso Zé Carlos Galvão de Moura, depois o Galvão faleceu. Uhum. E aí, na época, o Franco fazia esse programa aos domingos. Era a espera do futebol. Naquela época, o Noroeste, a rádio transmitia os jogos aos domingos às 4 da tarde. E tinha o Samba e Bola, onde o pessoal deixava aí palpites dos jogos, da rodada e tal. E eu comecei a pentelhar, que eu, além de dar o palpite, eu pedia para narrar um gol. Ah, entendi. Aí eu participava, eu era ouvinte. Sim, participava pelo telefone, participava do programa e ligava para a rádio e falava, vai ser tanto pro Noroeste, ou pro Corinthians, pro Palmeiras e tal. E aí eu pedia para narrar um lance. E aí o Franco Júnior dava corda. Aí eu comecei, e cada domingo eu narrava um gol do Noroeste, narrava na brincadeira, né? Porque eu já, quando menino, já brincava disso em Agudos, nas peladas, nos jogos de futebol de botão. E aí, um belo de um dia, eu ganhei um prêmio na rádio, uma camiseta do Corinthians na época. E aí, pela primeira vez, eu entrei dentro de uma emissora de rádio. Achei legal, bacana. Vi como era a movimentação. A Ouro Verde lá na 13, hein? Na 13 de maio, exatamente. Aí eu já fui pentelho também. Cheguei pro pessoal, no caso o Franco, naquela época não tinha esse advento de internet, que hoje está tudo fácil, né? No celular você tem os aplicativos, todas as informações. Naquela época não. Naquela época você, para pegar um resultado de outro jogo, ou você ligava numa outra emissora de rádio, da mesma divisão, ou então pegava aqueles rádios Transglobo. Uhum. Isso eu tô falando de 1994. Não é tanto tempo assim, gente. Não. Mas o pessoal fazia escuta dos jogos pelo Transglobo. Sim. E aí eu vi que era uma pauleira aquilo ali. Aí eu, na cara de pau, cheguei pro Franco, você não quer um ajudante aí, não? Ele falou, se você quiser vir sem compromisso, será bem-vindo. E eu comecei aos domingos da rádio, como rádio escuta. Eu ficava ouvindo os clássicos de São Paulo, eu ficava ouvindo os jogos, passava informação para o plantão esportivo. E nessa situação eu comecei a me apaixonar pelo rádio. E aí foi algo que foi crescendo. Eu comecei como rádio escuta, depois começaram a deixar falar alguns resultados no plantão esportivo. Aí o Franco Júnior foi para Marília, veio o Afonso Alves. Aí eu comecei a fazer o plantão junto com ele, até porque ele tinha mal de Parkinson. E ele não podia escrever nada. Entendi. Então eu fazia toda a produção para ele. E aí as coisas foram caminhando. Quando eu observei, em 1995, eu já estava fazendo plantão esportivo na rádio. Eu tinha o quê? 15 anos de idade. 15 anos de idade. Aí com 16, eu comecei a participar diariamente do programa de esportes. Aí um então diretor da rádio, que é o saudoso Antônio Carlos Jesus, foi diretor, inclusive, da Rádio Unesp, da FAAC. Uhum. Ele era diretor da Rádio Ouro Verde na época. Aí ele, como eu morava em Agudos, aí ele me dava o passe de ônibus, ele dava uma ajuda financeira. E eu comecei a ir diariamente na rádio. E aí, num belo final de semana, o Luiz Carlos Silvestre,
que era o titular de esportes, da narração esportiva, tinha que fazer uma cirurgia. E não tinha narrador para narrar o jogo do Noroeste em Limeira. O Noroeste ia jogar, era um domingo, dia 8 de março de 96. Aí na terça-feira ele chegou, ó, eu não tenho outro para colocar, como eu já ouvi você participar lá das brincadeiras antigamente do Franco Júnior, você vai narrar o jogo do Noroeste. Que responsabilidade. Então pode se preparar que domingo é você que vai viajar. Aí você imagina para um moleque de 16 anos de idade, né, que sempre ouviu os caras na narração esportiva em Bauru e também ter a oportunidade de narrar um jogo pela primeira vez. Eu fiquei umas 4 noites sem dormir. Eu imagino. Naquela angústia, naquela ansiedade e tal. Mas eu sei que viajei, transmitimos o jogo lá do Noroeste. O Noroeste até ganhou da Inter de Limeira de 3-1. Eu me lembro que foi 2 gols do Fumacinha. E daí por diante eu não parei mais, cara. Tô até hoje. Aí eu comecei a narrar Noroeste, futebol amador, comecei a fazer os times grandes também. E aí a carreira fluiu, eu já fiz muita coisa na comunicação. Depois veio a universidade, né? Aí eu me aprimorei. Fiz o curso de jornalismo na Unesp, entrei em 97. Depois fiz o curso de radialismo no Senac, em 98. E aí as coisas foram caminhando na vida da gente. Que barato, Rafael. E a internet, como é que aparece isso, né? Quer dizer, faz muito tempo que você apostou nisso, né? Acho que ninguém tinha ainda muita certeza que isso ia funcionar. O Jornada Esportiva, para quem não conhece. Isso. Há 12 anos nós implantamos o Jornada Esportiva. E como é que surgiu a história do Jornada Esportiva? Depois dessa passagem pela Ouro Verde, minha primeira passagem pela Ouro Verde durou 10 anos, né? Ela começou em 94, terminou em 2004. Aí eu fiz algumas outras coisas na minha carreira profissional, trabalhei em televisão, passei pela TV Prevê, passei pela TV Bandeirantes, em Presidente Prudente, tem até coisas bacanas que aconteceram na televisão também. Nesse período eu fiz muito freelancer fora de Bauru, trabalhei para rádios do Nordeste. Naquela época, hoje a televisão consumiu tudo, mas antigamente, como não tinha, todo jogo não era transmitido, então o pessoal, eu fazia muito pessoal de Alagoas. Aí eu comecei a transmitir jogos dos times de Alagoas quando o pessoal vinha jogar o Campeonato Brasileiro, desde Brasília até Porto Alegre. Eu me lembro que você falava que você ia só para fazer o jogo, né? Isso, a gente fala no linguajar da comunicação, atuava como freelancer. Então, eu tinha equipamento, né, que a gente fala, maleta, microfone, cabo, retorno, esse tipo de coisa. Então eu prestava serviço. Vinha o CRB jogar, por exemplo, em Taguatinga contra o Brasiliense. Então o pessoal me contratava, ficava mais barato o meu deslocamento aqui de São Paulo até Brasília do que o pessoal vinha de Alagoas. Sim. E aí foi uma experiência bacana também, né? Então a gente foi aprendendo com tudo isso, experiência de televisão, essa experiência de freelancer. Aí uma certa vez, a nossa equipe esportiva estava na Rádio Bandeirantes. E aí terminou o contrato com a Bandeirantes e estava complicado de renovar, porque tinha uma programação religiosa na rádio, que não tinha muita flexibilização, e o esporte é complicado, porque os horários do esporte são flexíveis, né? Tem transmissão às vezes 9h30 da noite, às vezes 8 da noite, sábado, domingo, tem sábado que não tem sábado que tem domingo. Então ficou complicado permanecer na Bandeirantes. E aí, o que a gente pensou? Poxa vida, estamos sem espaço. Então, mergulhamos na tal de internet, na época. Isso era 2009. Falamos, vamos montar uma rádio web e vamos ver o que acontece. E o legal da rádio web é que você é tranquilo, você faz um trabalho independente. Então você não tem mais aquele negócio de esquentar a cabeça. Eu tenho que... um determinado horário não dá para fazer porque tem outro programa. Você montou uma rádio web especializada naquele tipo de segmento, você vai embora. Então aí foi a nossa ideia, de montar uma rádio web especializada em esportes. E aí nós começamos a fazer futebol, vôlei, basquete, futsal, e até corrida de tartaruga. Até corrida de tartaruga. Muito bom. E aí, como é que vocês sentiram, por exemplo, a questão do mercado, né? Porque devo ter te conhecido mais ou menos, sei lá, em 2000, que eu já ouvia você, e
me parece assim uma situação assim meio você tem que agarrar o patrocinador, enfim, como é que funciona isso pela internet, né? Porque no rádio já também é complicado, né? No começo foi muito difícil. No começo, vou falar a verdade para você, eu fechava muito patrocínio por conta de amizade, né? Assim, tá. É aquela situação, o pessoal conhece o seu trabalho, respeita e fala assim, não, eu vou te dar uma força, tal, porque tem custo, né? Claro. Não é só o custo de equipamento, é deslocamento. Você imagina quanto fica aí um deslocamento para São Paulo, um deslocamento até para outros estados. Aqui em Bauru a gente faz vôlei, basquete, quando joga Campeonato Brasileiro, joga no Rio de Janeiro, joga às vezes no Nordeste. Então sempre foi um desafio muito grande. No começo a gente conseguia muito apoio através de relacionamento pessoal mesmo. Entendi. Né? O cara gostava do trabalho, queria ouvir. Eu me lembro que teve uma passagem até legal, que o basquete na época ia estrear em Joinville. Aí foi a época que a Itabom estava patrocinando o Bauru Basquete. Aí a gente tinha terminado, o time jogava na Luso ainda, não era nem na panela. Aí eu me lembro que o dono da Itabom, seu Pedro Poli, ele ouvia as transmissões. Aí ele chegou para mim assim, falou, o Fiore, que ele gostava do Fiore Gilhote. Aí ele ficava brincando, né? Ficava me chamando de Fiore. Eu falei, não precisa me chamar de Fiore, não, que isso. Fiore Gilhote é o monstro sagrado. Mas ele brincava, né? Sim. Aí ele chegava e falou assim pra mim, como é que o senhor vai fazer sábado? Sábado o time vai jogar em Joinville lá e eu quero ouvir o jogo. Como é que vai fazer? Aí eu falei, seu Pedro, tá difícil. Joinville, Santa Catarina, é um grande deslocamento. Aí ele falou, é o seguinte, essa transmissão então aí tá bom, vai bancar, porque eu quero ouvir o jogo. Que legal. Aí eu me lembro que ele tirou até um valor ali na carteira, isso aqui dá para fazer? Eu falei, não, tranquilo, dá para cobrir as despesas, dá para se alimentar, pagar o deslocamento. E no começo foi um pouco romântico, colocar assim, né? Essa história de rádio web. Mas depois a coisa foi crescendo, o próprio universo hoje das rádios webs, eu não vou dizer que ela está em igualdade de condição à rádio convencional, ainda não. Mas hoje já dá para equilibrar um pouco mais, né? Hoje as pessoas têm acesso através do notebook, através do celular, através de aplicativos, têm acesso a ouvir, a se informar. Então equilibrou um pouco mais. Hoje eu já posso dizer para você que eu consigo vender anúncio publicitário com um cara querendo atingir o público da internet. Que legal. Hoje já, nós estamos aqui 10, 12 anos nisso aí, hoje eu já consigo vender publicidade porque o cara está tendo retorno porque o cara ouviu a transmissão no Jornada Esportiva. Então isso é muito gratificante, é um trabalho que começou lá atrás, a gente passou muito perrengue, hoje ainda continua encontrando dificuldade, até por uma questão econômica do país, né? Todo mundo está passando por dificuldade, mas felizmente a gente consegue comercializar um produto esportivo por conta do trabalho da equipe e o anunciante consegue ter retorno. Rafael, uma coisa que eu percebo, assim, além dessa questão da internet, que me dá a impressão que você está muito ligado numa coisa, eu de fora, né, achando. Outra coisa que me parece é que você tem grande influência nessa popularidade do vôlei e do basquete em Bauru. Eu não sei se é impressão minha, mas você estava ligado nisso de qualquer forma, né? Quer dizer, você aproveitou essa onda, você acha que você participou da construção disso? Como é que você analisa essa popularidade? Porque é de uns anos para cá, né?